A gente vai fazer a revisão da semana 3, certo? E eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Espera aí, só um minuto. E vocês estão vendo aí a apresentação? Está chegando aí. Beleza. Bom, vamos lá então. A gente vai fazer a revisão então da terceira semana. Terceira semana a gente iniciou então o conteúdo referente à unidade 3 sobre estática dos fluidos. E esse conteúdo a gente dividiu em 2 semanas. Então, nessa semana 3, a gente viu questões do comportamento da pressão de fluidos, né, sobre superfícies, qual é o comportamento da pressão num ponto, e também como é que a pressão ela se distribui no espaço, em todas as direções, x, y e z. E também falamos um pouco sobre como é que a gente mede a pressão nessa semana. E na semana que a gente está, a gente já tem mais 2 videoaulas, né, sobre como é que os líquidos, né, a força que os líquidos exercem sobre superfícies planas e curvas, e um pouquinho falando sobre empuxo e estabilidade de corpos flutuantes. Então, esse é um conteúdo mais denso, né, assim, dessa primeira parte é o conteúdo mais denso, né, então a gente precisou dividir em 2 semanas. Mas um conteúdo, do meu ponto de vista, ele tem uma complexidade um pouco, né, porque existem várias maneiras de calcular força em corpos submersos ou parcialmente submersos. A gente confunde muitos conceitos, às vezes, né, a gente tenta esclarecer um pouco, né, que a pressão, por exemplo, o conceito de empuxo vem do conceito de pressão, e muitas vezes o aluno, ele calcula esse efeito 2 vezes, né, ele calcula o empuxo e calcula o efeito da pressão, né? Mas o empuxo já é a força de pressão, né? Que o fluido ele faz sobre o corpo, né? Aliviando o peso, e aí muitas vezes tem uma confusão de conceitos, e então é importante ler o livro, né? O livro referência, e também prestar atenção nas videoaulas, né? Para vocês entenderem bem esses conceitos, para que, quando vocês chegarem na fase de resolução de exercícios, isso esteja muito bem claro na cabeça de vocês. Tá? Então, recomendo muito, né, a leitura, assistir as videoaulas, e depois partir o quanto antes para os exercícios, porque a gente já está na semana 4, né? E vocês, teoricamente, vocês precisariam ver toda essa parte de estática dos fluidos nessa semana agora. Outra questão importante para comentar com vocês é que nós estamos praticamente concluindo a primeira fase da disciplina. Semana que vem é a 5ª semana, e aí eu vou gravar as videoaulas referente à 5ª semana, né, já quinta-feira, isso já vai estar disponível para vocês. E ao término dessa primeira etapa, a gente vai aplicar a nossa primeira avaliação. Então, eu queria lembrar a vocês que dessa avaliação, que ela está próximo, né? Então, só temos semana que vem, né, que seria a 5ª semana, e na outra semana já a aplicação da prova. E só também alertar um pouquinho para vocês o seguinte, né, que na 5ª semana, né, na semana que vem, a gente vai, então, fazer 2 videoaulas, né, uma que seria a revisão da semana 4, na terça, e na quinta-feira, a revisão da semana 5, né, que é a semana corrente. Então, para que vocês tenham toda essa parte de revisão já dentro, né, do período da primeira etapa do curso, para que vocês
possam se preparar para a prova na semana seguinte, tá? Então, vocês precisam ter toda essa base aí, né, de conteúdos, né, para se preparar para a prova. Então, quanto antes vocês fizerem isso, melhor, né? Vocês estão percebendo aí que os conteúdos da disciplina, eles estão vindo com muita antecedência, e pelo que eu estou acompanhando, assim, no canal da disciplina no YouTube, não vendo o acompanhamento da turneira, né? Com relação ao material que tá chegando. De duas uma, né? Ou o aluno está muito ocupado com outras coisas, não está conseguindo acompanhar, está tendo dificuldades em casa, isso a gente precisa saber também, né? É importante ter esse feedback das dificuldades. Ou o aluno está deixando acumular mesmo a disciplina para, quando for mais perto da prova, ver todas as videoaulas, tentar fazer todos os exercícios, né, na semana, sei lá, na última semana, ou nos dias, nos dias ali de véspera, né, da prova, para tentar pegar o conteúdo. E essa é a pior alternativa, né, porque tem muita coisa, né, a gente já viu muita coisa na disciplina. Essa parte de estática dos fluidos é uma das mais importantes para a engenharia, sem dúvida nenhuma. Uma das mais importantes na engenharia, na vida do engenheiro. Apesar da gente estar numa disciplina do básico, é um conteúdo que se leva para a vida inteira, né? A estática dos fluidos, para projetos de hidráulica, comporta, quem vai trabalhar na área de recursos hídricos, ou quem, mesmo o engenheiro civil, enfim, químico, petróleo, sempre vai precisar desses conceitos de estática dos fluidos para fazer projetos, né? Para fazer os projetos. Então, é importante esse conhecimento dessa unidade e, com certeza, na prova terá uma questão dessa unidade. Isso, Professor, certeza absoluta. Pode falar. bom dia, professor. Aqui é o Eric. Bom dia. O Sim, professor, Eric. eu fiquei para fazer uma pergunta semana passada, mas acabou que eu acabei me esquecendo, né? Assim, fiquei meio assustado quando disse assim, poxa, que a gente vai ter que compartilhar as respostas entre nós mesmos, né? Só que assim, Sim. isso ainda não aconteceu, porque eu acho que o pessoal está um pouco ocupado e também não sei se vai acontecer esse compartilhamento de Sim. respostas. Aí, assim, eu fiquei me perguntando, tipo, será que o professor vai ter consciência que, tipo, assim, vamos dizer, eu estou fazendo as questões da lista, mas, tipo, eu não tenho alguém que me auxilie para dizer assim, ó, Eric, essa questão tá errada por causa disso, ou Eric, tal resposta é essa, tá entendendo? Tipo assim, Uhum. tá, a gente, que nem eu disse, né, tô minando no campo que eu não sei para onde eu tô minando, né, tipo, eu não sei se vai Certo. cair água ou se não vai ter água. Aí, Uhum. assim, eu queria saber, né, tipo, porque tá difícil, assim, não é que esteja difícil, mas assim, sem monitor e sem um soluço, professor, a gente Uhum. realmente fica sem saber o que dizer, tipo, fica assim, poxa, eu tô fazendo, entendeu? Eu tô assistindo vídeo aula, tô fazendo as Sim. lições, mas a prova, tipo, vai ser na prova que eu vou saber realmente o que eu sei e o que eu não sei, né? Aí eu queria saber se você vai ter essa consciência na prova ou vai vir com uma dificuldade maior do que aquelas questões de lá. Ô, Eric, essa questão é muito importante. A questão de resolução do exercício, uma coisa uma alternativa que vocês poderiam fazer também é procurar outras referências, né? Que tem o solution. Se essa dificuldade, vocês não estão conseguindo fazer grupos de estudo, que é o mais recomendado, para mim é o mais recomendado fazer, e eu sei que tem as dificuldades, né? Porque tudo à distância, fica muito difícil a comunicação e estabelecer esses grupos. Mas se vocês não estão conseguindo fazer isso, e se essa é a dificuldade tua particular, de eu preciso ter um solution porque não tem monitor, para ter pelo menos as respostas, para ter o acompanhamento, existem várias referências, né, que vocês podem obter. Então, não é ficar atrelado a, a referência, né, que eu coloquei como base, né, que tem os exercícios no final do capítulo, você
ao invés de fazer aqueles exercícios, você vai se preparar usando outra referência, né, outros livros que eu coloquei ali no programa da disciplina, que tem resposta, solution, se essa for a dificuldade. Então, acho que dá para superar isso de forma simples e fácil, né? Mas a minha recomendação ainda é a formação de grupos, tá? E compartilhamento de resposta, compartilhamento de dificuldades. E aí, eu sempre fiz isso, né? Não numa situação dessa, mas eu sempre fiz isso e sempre aprendi bastante, né? Com o colega, com as dificuldades, e enfim. Mas, enfim, na minha época eu não lembro ter solutions, né? Também, e exercícios resolvidos ou respostas. A gente sempre desenvolvia e discutia a solução, né? Com os colegas. Então, tenta seguir essa linha. Se você está com dificuldade e precisa de uma referência mais detalhada com relação à resposta, nada te impede de tu procurar outro livro base, né, que está lá no programa da disciplina e que tem um solution, que tem as respostas, e fazer os exercícios. O importante é treinar. Isso é fundamental. Sem treino, a gente, quando chega na hora do jogo mesmo, né, a gente não consegue fazer. Uma coisa certa, né, a probabilidade é muito alta, né, de dar errado na hora da prova, porque a gente não tem o treino. E o que você está fazendo é muito bom. Você está tentando, né, ali, treinando com essas dificuldades, mas só essa dica aí. Se você não está satisfeito, né, com o material, com a lista, com os exercícios que tem, se não tem solution, resposta, procura outra referência que tenha. Por exemplo, o livro do Munson, ele tem respostas, não no livro, né? Mas tem um solution, né? Ele tem um solution com todas as respostas e resolução de todos os exercícios. Eu recomendo altamente, né? Se você está com dificuldade nesse ponto, baixar o solution do Munson. E aí você fazer os exercícios do Munson, que tem o mesmo grau de dificuldade de exercícios, né? Que a gente coloca ali no final do capítulo, não tem nem mais nem menos dificuldade, né? Então, resolvendo esses exercícios, você vai estar muito preparado, vocês vão estar muito preparados aí para a prova. Respondi a tua questão? Tranquilo? Respondeu, professor. Obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Vou fazer uma revisão rápida aí do que a gente viu na semana passada. A gente começou, então, o conteúdo de estática dos fluidos, que é a sub-área da mecânica dos fluidos que estuda os fluidos em repouso ou em movimento uniforme. A principal característica desse estado, né, do fluido é que, quando o fluido está em repouso ou movimento uniforme, não existem tensões de cisalhamento, né, porque em repouso as moléculas estão paradas. Obviamente, não existe cisalhamento entre camadas, porque não tem movimento entre camadas. E quando tem movimento uniforme, as camadas de fluido, elas se movimentam com a mesma velocidade. Acho que tem algum microfone aberto aí. Alguém poderia checar aí para ver? Aí, como elas viajam com a mesma velocidade, então, não existe velocidade relativa entre as camadas, então a gente não tem tensão de cisalhamento entre camadas, e aí a viscosidade ela é nula. Tensão de cisalhamento zero, viscosidade nula, certo? E aí eu tenho todas as formulações que são aplicadas nesse conteúdo podem ser aplicadas também para o caso onde eu tenho um escoamento em movimento uniforme, tá? Então, ou seja, nesse caso, a velocidade não intervém no problema. E é importante a gente destacar e diferenciar essa questão de forças, tensões e pressões para saber onde é que a gente está pisando exatamente, né? Porque, vejam só, com relação às forças, eu tenho forças superficiais e forças mássicas, certo? As forças superficiais, que ocorrem, né, na superfície do fluido, podem ser divididas em forças de pressão, que são as forças normais à superfície,
e forças viscosas, que são forças tangenciais. As forças mássicas, existem várias forças mássicas, né? As forças mássicas são as forças que dependem da massa. Então, tem a principal em problemas de mecânica dos fluidos são as forças de gravidade, referente à massa, a própria massa do fluido. Mas tem outras, né? Por exemplo, a força de Coriolis, enfim, forças que em alguns casos elas são importantes, em outros, em muitos, né? Aliás, em muitos não são importantes. Mas a principal força mássica é a força de gravidade, então, basicamente a gente vai trabalhar com 3 tipos de forças, né, em problemas de mecânica dos fluidos. Força de pressão, viscosas na superfície, e de gravidade referente à massa, né, do fluido. Como na estática dos fluidos, né, o fluido está parado, não existem forças viscosas, então a gente só vai trabalhar com força de pressão e força de gravidade. Então, só essas 2 forças aqui, ó. As forças viscosas, elas são nulas. Quando a gente trabalhar com escoamento, né, aí entram as forças viscosas. Aí vem, então, as 3 forças que são importantes no problema: pressão, viscosa, forças viscosas e força de gravidade. Para cada força dessa, eu tenho uma tensão, né? Quando essa força é aplicada as forças superficiais, né? Quando essas forças superficiais são aplicadas em uma área, eu tenho as tensões. E eu tenho as tensões, então, normais e tangenciais. As tensões normais são devido a forças normais, forças perpendiculares à superfície. Essas forças, né, podem ser força de compressão ou de tração. Compressão para dentro da superfície, tração para fora da superfície. A força de compressão é a nossa velha conhecida pressão, né? Que a gente chama só de pressão. Então, uma pressão. O que é uma pressão? Pressão é uma força de compressão aplicada em uma área. Então, eu tenho, nesse caso, uma tensão normal, né, de compressão, que ela é chamada de pressão. Tá? E as tensões tangenciais são tensões devidas à aplicação de forças tangenciais em superfícies. Então, eu tenho as tensões superficiais, né, devidas às forças de tangenciais, ou de cisalhamento também, a gente fala muito, né? Força de cisalhamento. O que é uma força de cisalhamento? É uma força tangencial. E toda força de cisalhamento, ela causa uma tensão de cisalhamento, ou uma tensão tangencial naquela área que está sendo aplicada. Tá? Então, é muito importante diferenciar essas coisas para exatamente vocês saberem onde vocês estão pisando, né? Porque nessa unidade a gente vai trabalhar com apenas as forças de pressão e forças de gravidade, e mais na frente, né, no escoamento, a gente vai trabalhar com forças viscosas. Beleza, a gente viu na semana passada que a força de pressão num ponto, ela pode ser demonstrada, né, com esse simples exemplo, né, de uma porção de fluido que poderia ter um formato genérico, mas a gente aqui trabalhou com prisma triangular. A gente fez o balanço de forças, né, nesse prisma triangular, onde a força em cada face desse prisma triangular é devido ao fluido que está na vizinhança dessa porção. Então, eu delimitei uma porção. Isso aqui não é um objeto sólido, tá, pessoal? Essas fronteiras são fronteiras... não são fronteiras sólidas. É apenas uma delimitação para que vocês tenham uma porção de fluido, né, nesse conteúdo aqui total. Então, essa porção de fluido está submetida, então, a tensões e forças, né, superficiais em cada face dessa porção. E essa força é devido a quê? Devido ao fluido que está na vizinhança. Por exemplo, essa face aqui que está inclinada, o fluido que está na vizinhança aqui dessa face exerce uma pressão nessa face aqui.
assim como nessa face que está embaixo, nessa face aqui da esquerda, né? Então, o fluido que está na vizinhança aqui da esquerda exerce uma pressão aqui, ó, para a direita, nessa face. O fluido que está na vizinhança aqui embaixo exerce uma pressão aqui para cima, né? Aqui para a face aqui que está embaixo, tá? Então, a gente fez o balanço de forças, né, nesse elemento de controle, nesse volume de controle, que é uma porção que tem uma forma geométrica, né, de um prisma triangular, e a força em cada face, a gente aproximou pela pressão na face vezes a área da face, né, supondo aí que eu tenho que é uma porção pequena, né, então essas dimensões são infinitesimais, né, dx, dy, dz e ds. Então, no balanço de forças, o que é que eu tinha? Apenas, só voltando aqui um slide, força de pressão na superfície e força de gravidade. As forças de pressão, exatamente nas faces, né? Então, aqui eu tenho nessa face da esquerda o Fx, apontado para a face, Fx. O Fs é apontado aqui, normal, né? Em direção da face S. E o FZ aqui na face embaixo, e também tenho as forças de pressão, tanto na face da frente e na face de trás, esse prisma triangular. E força de gravidade devido ao peso dessa porção. Então, essa força de gravidade está aplicada no centro de gravidade dessa porção de fluido, que é o nosso W aqui. Beleza, então quando a gente fez o balanço de forças em todas as direções, na direção X, Y, Z, considerando esse sistema de coordenadas aqui de referência, a gente obteve as seguintes relações, que a pressão em X, né, a pressão aqui nessa face da esquerda é igual à pressão nessa face aqui, inclinada, Px igual a Ps. A pressão na frente aqui, nessa face da frente, é igual à pressão atrás. E na direção Z, quando a gente fez o balanço, a gente encontrou uma coisa diferente, né? A gente encontrou que a pressão aqui na base, que é o PZ, era igual à pressão em S mais um termozinho aqui, que é equivalente ao peso, o peso específico, vezes dz dividido por 2. Muito bem. Aí, quando a gente aproxima essa porção infinitesimal para um ponto, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essas dimensões e tender a zero, né? Tanto o dx, dy, dz e o ds, tender todas essas dimensões a zero, e aí a gente tem que a pressão ela vai ser igual, né, em todas as faces, né? Ou seja, px igual a py igual a pz, que é igual a ps. Isso quer dizer o seguinte, que a pressão num ponto, né, ela é um valor único, e a pressão ela não é uma grandeza vetorial, a pressão é uma grandeza escalar. Então, a pressão tem um valor, mas não está associado a um vetor. Agora, a força devida à pressão, não. A força devida à pressão é uma grandeza vetorial, tá? Então, por exemplo, essa força aqui, o Fx, essa força é uma grandeza vetorial. Ela tem direção, tem sentido e tem módulo, tá? Mas a pressão não tem grandeza vetorial. A pressão é uma grandeza escalar, é um número, certo? E depende, e esse número, né, de pressão, essa grandeza escalar, vai variar no espaço. E é o que a gente viu aqui nesse exemplo, né? Que a pressão ela pode variar no espaço, e a gente, para demonstrar isso, a gente fez o balanço novamente de forças aplicado nesse elemento infinitesimal, que é um prisma retangular, de dimensões dx, dy, dz, e a gente fez o balanço, né, em todas as faces, face da esquerda, face da direita, face de cima, de baixo, face da frente, face de trás. Como essa porção de fluido está parada, então o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. E a gente tirou o seguinte, né, dessa aplicação, que a variação da pressão na direção x ela é igual a zero, a variação da pressão na direção y é zero,
E a variação da pressão em Z equivale a menos ρg. ρg equivale ao peso específico, né, pessoal? Então, ρg é o peso específico. Então, a variação de pressão na direção G equivale a menos o peso específico. E daí a gente tira uma coisa interessante. Só para abrir um parênteses aqui, a demonstração completa dessa parte aqui que a gente está vendo foi apresentada nas videoaulas, com detalhe, tá? Então, eu estou fazendo uma revisão, então eu não vou fazer uma demonstração de novo, né? Para chegar nessas equações aqui. A partir do balanço de forças naquele elemento infinitesimal, que é um prisma retangular. Se a gente coloca o dz aqui por outro lado, a gente tira aqui uma equação da pressão, né, na direção z, que a variação da pressão equivale a menos ρg dz. Né, então, esse z aqui, o referencial dele é para cima, tá vendo aqui? Ó, o z é para cima. Quer dizer o seguinte, né, que com o aumento do z, eu tenho uma variação negativa da pressão, ou seja, se o z aumenta, ou seja, se eu estou indo para cima, a pressão ela diminui. E, né, consequentemente, né, se o z diminui, se eu estou indo para baixo, a pressão ela aumenta. Tá? Então, a pressão aumenta à medida que o z ele diminui, tá? À medida que eu estou indo para baixo. E aí a gente usa um referencial importante aqui, né, que para líquidos, a gente usa muito esse referencial H partindo da superfície do líquido, né, apontado aqui para baixo. E quando a gente usa esse referencial H, a equação fica assim, ó. Variação da pressão é ρg vezes a variação do H, então o sinal negativo ele vai embora. Então, só que nesse caso aqui, o meu H está apontado para baixo, tá? Ou seja, com o aumento de H, com o aumento da profundidade, a pressão também aumenta. Então, aí fica mais intuitivo, né? Quando a gente está trabalhando com fluidos, a gente trabalha muito com esse referencial H, porque daí a gente faz fica mais intuitivo, né? Para entender. Com o aumento da profundidade, ou seja, quanto mais para baixo você vai, a pressão ela também vai aumentando, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Para achar a pressão em um determinado ponto aqui, né? Um ponto aqui em Z ou em H, eu preciso fazer integração dessa equação. E para fazer integração, eu preciso conhecer a lei de variação, de como é que a densidade ela varia com o H ou com o Z, né? E nesse caso, por exemplo, se a gente está trabalhando com líquidos, já comentei aqui, né, na aula anterior, né, que quando a gente trabalha com líquidos, a gente pode considerar que esse fluido ele é incompressível, né? Os líquidos eles têm uma capacidade de compressão muito baixa, então praticamente eles são incompressíveis. E daí, essa densidade para líquidos, densidade absoluta, né, poderia ser considerada constante e sair da integração, e aí eu ter uma equação que vocês conhecem muito, né, da física, que é essa daqui, mas ela só é válida quando a gente considera que o fluido ele é incompressível. Bom, isso não é verdade para a maioria dos gases, né? Então, os gases, eu tenho uma variação muito sensível, por exemplo, da densidade absoluta com a altura, né? Com a temperatura, com pressão. Então, essa lei aqui, vocês conhecem bem, né, no ensino fundamental e até na física, aí, na graduação, ela só se aplica para os casos onde eu tenho a condição de incompressibilidade, o fluido incompressível. E, enfim, isso é válido, isso a gente pode considerar válido para líquidos, tá, pessoal? Muito bem, então, a pressão, para determinar a pressão em um ponto, eu preciso da pressão em um ponto aqui, conhecido, mais ρgH, onde o H é a diferença, né, de altura entre zero e esse ponto onde eu quero determinar a pressão. Muito bem, uma coisa importante aqui desse conceito é que, como não existe variação de pressão em X e Y, e a gente adotou aqui que o nosso X e o Y aqui é exatamente
esses eixos, né, que estão no plano horizontal, ou seja, a pressão no plano horizontal, ela é constante. Então, não existe variação da pressão em um determinado plano horizontal. O que é que existe? Variação de pressão apenas na vertical. Mas no plano horizontal não existe. E aí vem esse slide aí, ele vem esclarecer essa questão, né? Por exemplo, eu tenho aqui esse vaso aqui comunicante, né? Uma tubulação em U, onde essa extremidade aqui está aberta, e essa tubulação, ela está toda preenchida com água, tá? Vamos supor que ela está toda preenchida com água. Então, aqui nas extremidades eu tenho a pressão atmosférica, certo? E para uma determinada linha, você vê que essa tubulação, ela está toda preenchida com um fluido só, né? Então, vale aqui o princípio da homogeneidade e da continuidade. Então, a pressão aqui no ponto 1, ela é dada por ρGH1. A pressão aqui no ponto 4, a mesma coisa, ρGH1. Ou seja, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 4, porque eles estão no mesmo plano vertical, no mesmo plano horizontal, desculpa, no mesmo plano horizontal. Assim como a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3, porque esses dois pontos estão no mesmo plano horizontal. Observem que a distância do ponto 2 até a superfície H2, que é a mesma do ponto 3, a superfície também H2. Então, eles estão no mesmo plano horizontal. É o mesmo fluido aqui, né? Não mudou o fluido da superfície para o 2, da superfície para o 3, é o mesmo fluido. Do ponto 2 para o ponto 3 aqui, o mesmo fluido, o princípio da continuidade. Então, a pressão ela é a mesma no ponto 2 em relação ao ponto 3. Muito bem, então, para determinar, por exemplo, a pressão no ponto 1, a gente aplica aqui a pressão absoluta, no caso aqui seria a pressão atmosférica mais ρGH1. E a pressão relativa seria sem a pressão atmosférica. Então, a pressão relativa em 1 seria só o ρGH1. E a pressão no ponto 2 seria a pressão no ponto 1, que já é conhecida aqui em cima, né? A pressão no ponto 1 já é conhecida. A pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1, mais ρg vezes a diferença de altura entre 1 e 2. Qual é a diferença de altura entre 1 e 2? H2 menos H1, tá? Então, bem simples, né? Então, quando a gente quer determinar a pressão em um ponto, na vertical, a gente precisa do conhecimento da pressão, pelo menos num ponto, né? Saber em algum ponto, né? O que tem a pressão conhecida para fazer esse transporte dessa pressão num ponto conhecido para outro que eu não conheço, tá? Então, é bem simples e a gente só vai aplicando, né, essa equação de ponto a ponto até você obter o valor na pressão do ponto que você deseja. Olha só, tem situações, né, onde você tem uma disposição em problemas, né, de disposição de fluidos que são immiscíveis em uma tubulação, nesse caso aqui, uma tubulação em U, que também está em contato, né, as duas extremidades em contato com a atmosfera, e aí eu tenho um fluido A e um fluido B. E aí, esses fluidos immiscíveis, né, vocês observem que eles tomaram aqui uma disposição aqui, né, na tubulação. Observem que o fluido A, ele ficou acima aqui do fluido B. Por que ele ficou acima? Porque a densidade do fluido A, ela é menor do que a densidade do fluido B. Então, os fluidos que são menos densos, eles vão ocupando a parte superior, e os fluidos mais densos, as partes inferiores, tá? Muito bem. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue, por exemplo, determinar a relação entre o HA e o HB, né? Qual é a altura, né, desse fluido aqui? O fluido menos denso, a gente observa que o fluido menos denso, ele ganha uma altura maior do que do outro lado aqui na tubulação em U. E a gente consegue explicar isso em função dessa diferença de densidades. Mas simplesmente, ó, partindo desse princípio aqui, ó, o ponto 1 e o ponto 2, eles estão no mesmo plano horizontal, e entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2 eu tenho o mesmo fluido, que é o fluido B. Então, segue aqui o princípio da homogeneidade,
e da continuidade entre 1 e 2. Então, a pressão em 1 é igual à pressão em 2, porque eles estão no mesmo plano horizontal, e o fluido entre 1 e 2, o fluido é o fluido B. A pressão em 1, para determinar, eu vou determinar a partir daqui da pressão atmosférica na superfície. A pressão em 1 vai ser a pressão atmosférica mais ρA GHA. E a pressão em 2 vai ser a pressão atmosférica aqui, mais a pressão devido a essa coluna de líquido B aqui, da superfície até o ponto 2. Então, a pressão em 2 vai ser a pressão atmosférica mais ρB, né, a densidade do fluido B, a densidade absoluta do fluido B, a aceleração da gravidade vezes a altura, né, da superfície até o ponto 2. Aí a gente pode simplificar, né, a pressão atmosférica aqui ela vai cair, simplifica, e aí o G também simplifica, e aí eu tenho que essa relação entre alturas, né, o HA e o HB, e as densidades absolutas, o ρA e o ρB. Então, vejam que essa relação entre HA e HB é inversamente proporcional à relação de densidades dos fluidos. Então, o fluido que é menos denso, ele vai ficar acima do fluido que está mais denso, e ele vai ganhar uma altura maior, né, quando ele está disposto aqui numa tubulação em 1, em relação ao fluido B. E para fechar a revisão, a gente viu a questão de como é que a gente mede a pressão em fluidos, né? A pressão absoluta ela é medida a partir de equipamentos, né? Como o barômetro, tá? Então tem esse daqui, o de Bordeaux também, né? Que mede pressão, por exemplo, em vários equipamentos, né, industriais. Aqui a gente usa muito, né, para calibrar pneu de carro, né, esse medidor de pressão. Você vê que a pressão aqui está em psi. E também tem um equipamento muito legal para medir pressão em tubulações, né, que é esse transdutor de pressão. Você vê que ele é rosqueado aqui, ele pode ser acoplado, né, na tubulação, para medir a pressão em alguns pontos específicos, né, de um sistema pode ser um sistema de abastecimento de água, sei lá, um sistema de transporte, um gaseoduto, né, você tem uma tubulação de gás natural saindo, sei lá, de Aracaju até Maceió, então eu instalo vários transdutores de pressão para saber como é que está o comportamento da pressão, se está tendo queda, se tem aumento. Porque esses transdutores de pressão são importantes porque eles conseguem detectar algum vazamento, por exemplo, né, numa tubulação que está sob pressão. Quando tem uma queda de pressão muito forte entre dois pontos, provavelmente está acontecendo um vazamento ali entre aqueles dois pontos. Então, o pessoal da área técnica vai lá e tenta consertar. Então, quanto mais equipamentos eu tenho, né, de medir pressão em sistemas de distribuição de água, de gás, de petróleo, né, eu consigo detectar, por exemplo, vazamentos, né, que é uma perda de dinheiro significativa. Por exemplo, só em Maceió, as nossas perdas de água é na ordem de 40% do que a gente capta para o que a gente distribui. Então, 40% da água vai embora, ou seja, ele tem vazamento e vai para, enfim, não vai embora, né? Mas vai ser infiltrado que vai chegar no lençol freático. Mas a gente está tendo um esforço muito grande para captar água, né? A gente tem energia para captar, né? Fazer o bombeamento, e na hora de distribuir a gente tem 40% de perda. Então, é muito grande, é muito significativo. Então, tem que ter um esforço, né, para, por exemplo, instalação de mais sensores de pressão ao longo da rede, para saber onde é que são esses vazamentos. Tá? E a pressão relativa, tem várias alternativas de medir pressão relativa. As mais comuns são os piezômetros, que os piezômetros são tubulaçõezinhas, né, que são acopladas em reservatórios, para a gente saber exatamente qual é a pressão, dado a leitura do nível do fluido no piezômetro. Então, o piezômetro ele é graduado, e aí, em função do nível do fluido, né, que ele atinge aqui o piezômetro, a gente lê essa altura no piezômetro e a gente converte para a pressão.
é bem simples, né? Por exemplo, a pressão aqui em A vai ser a ρGHA, a densidade do fluido, né? Vezes a gravidade, vezes o HA, que é a altura, a pressão relativa, né? E os manômetros em U aberto aqui também, ó, você tem vários manômetros, disposições diferentes, mas os mais comuns são os de U aberto e os manômetros diferencial. Nesses dois casos, eles usam, né, sempre você tem um fluido com uma densidade muito superior para fazer a medição da pressão dentro dos recipientes aqui, ó, dentro dos manômetros. Que, no caso aqui, se a gente deseja calcular a pressão aqui em A, dentro, né, desse recipiente aqui a gente pode obter isso através do conhecimento de pressão aqui, ó, na superfície, e daí a gente vai passando aqui essa pressão, né, a pressão da superfície até esse ponto aqui. Nesse ponto, a gente sabe que a pressão desse ponto é igual a esse, e depois, nesse ponto aqui, a gente acha a pressão desse ponto. Então, a gente vai seguindo, né, vai seguindo aqui o fluido, né, esse caminho, vai seguindo esse caminho até chegar à pressão onde a gente quer conhecer. A gente parte sempre da onde? Do ponto onde a gente conhece a pressão. Então, se a gente conhece a pressão aqui, nessa extremidade, que é a pressão atmosférica, a gente vai caminhando aqui, ó, até determinar a pressão no ponto A. Na aula, eu fiz isso aqui com bem detalhe, né? A gente saindo aqui e chegando até o ponto A. No diferencial, a mesma coisa. A gente sai de um ponto conhecido, vamos supor que a gente conhece a pressão aqui em B, e a gente quer determinar a pressão no ponto A. Então, a gente sai aqui em B, a gente tem que a pressão em B é igual a esse ponto aqui, daí desse ponto, a gente calcula a pressão nesse ponto aqui, aplicando o princípio, né, fundamental da hidrostática. Depois desse ponto, a gente calcula a pressão nesse ponto, a gente sabe que nesse ponto a pressão é igual a esse, e depois desse ponto, a gente calcula a pressão desse ponto aqui. Então, a gente vai caminhando e chegando até o ponto A. Nada de equações prontas, pessoal. Nunca tentem decorar. Não, eu vou usar essa equação pronta aqui. Eu sempre gosto, né? E sempre recomendo essa técnica, né? Aplicar o princípio fundamental da hidrostática de ponto a ponto, né? Sempre entre dois pontos onde o fluido é o mesmo fluido, certo? Entre dois pontos onde é o mesmo fluido. E o sensor de pressão, ele funciona muito parecido com o transdutor de pressão, só que o transdutor de pressão mede pressão absoluta em tubulações, né? Tubulações sobre pressão. E o sensor de pressão, ele mede pressão em pressão relativa, né? Geralmente em fluidos que, enfim, no meio ambiente, por exemplo, em reservatórios, em rios, lagos, né, em estuários, né, a gente quer saber a profundidade. E, na verdade, o que é que ele faz, o sensor de pressão? Ele mede pressão em função do deslocamento da membrana aqui que está na ponta do sensor. Então, à medida que você vai afundando o sensor, a pressão vai aumentando, né, a gente sabe disso, e aí o deslocamento dessa membrana vai ser maior, e aí o fabricante ele converte esse deslocamento da membrana em pressão. E, a partir dessa pressão, a gente pode calcular a profundidade desses corpos d'água, né, com a superfície livre, né, superfície que está em contato com a atmosfera. Muito bem. Para fechar a aula, desculpa, a gente vai fazer dois exercícios. O primeiro é o exercício do livro, né, o exercício 3.10, e ele diz assim, ó, determina a pressão relativa no ponto P, que é esse ponto aqui, tá? Sabendo que o líquido A tem densidade de 0,75, densidade, viu, pessoal? Densidade. O que é densidade só? Densidade é a densidade relativa, tá? Você vê que não tem unidade, não é um erro, então é densidade relativa. E o fluido B tem densidade de 1,2. Muito bem, então aqui o fluido A, esse fluido mais escuro, e o fluido B, esse fluido aqui. O líquido nas vizinhanças de P é água.
e o reservatório à esquerda está aberto à atmosfera. Então, aqui eu tenho contato com a atmosfera, e aqui, o líquido aqui, ó, nas vizinhanças de P, é água. Muito bem, então ele deu aqui essas alturas em polegada, tá? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar também essa técnica, né? Eu quero determinar a pressão em P, eu vou aplicar, então, a técnica, né? Saindo de um ponto conhecido, que esse ponto aqui é o ponto onde a pressão é a pressão atmosférica, e caminhando, né, aqui na tubulação até chegar ao ponto P, para determinar a pressão. Então, primeiro, vamos lá para os dados do problema. Vamos fazer esse caminho, né? Aqui, então, o ponto 0 é a atmosfera, o ponto 1 é aqui na entrada da tubulação, o ponto 2 é aqui na interface entre esses dois fluidos, entre o fluido B e o fluido A. O ponto 3, ele está na mesma linha horizontal do ponto 4, mas é aqui dentro do fluido A. O ponto 4 na outra extremidade, né, mas na mesma linha horizontal. O ponto 5, que está mais abaixo do que o ponto 4, aqui já é o fluido, é a água, tá? Aqui na tubulação já é água. E o ponto P, que está na mesma linha do ponto 5. Tá? Então, é importante definir esses pontos aqui, né? Para a gente, calculando, então, o valor da pressão entre dois pontos, né? A gente vai precisar aplicar o princípio fundamental da hidrostática, né? Que é aquela equaçãozinha básica, entre dois pontos onde eu tenho o mesmo fluido. Eu não poderia, por exemplo, aplicar a equação entre o ponto 1 e o ponto 3. Eu não poderia, porque entre 1 e 3 eu tenho o fluido B e tenho o fluido A. Então, eu não poderia aplicar diretamente. Então, eu tenho que quebrar aqui a aplicação da equação, né, entre 1 e 2 e depois entre 2 e 3. Muito bem. Dados do problema. Densidade da água. 998. Tá? A temperatura ambiente é mais ou menos esse, e eu recomendo adotar esse valor. Muita gente pega o valor 1000, tá? Densidade absoluta da água igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Eu não recomendo, porque para projetos isso vai fazer diferença. Tá? Isso vai fazer diferença para projetos quando você está trabalhando com forças, tá? Então isso vai fazer muita diferença. E aí eu recomendo trabalhar com valores mais próximos do real possível. Então, a densidade absoluta da água, 998 kg por metro cúbico. A densidade de referência, aí sim. Como a gente está trabalhando com líquidos, a densidade de referência é a densidade da água a 4 graus, que é 1000. Não é 998. A densidade de referência, no caso, é 1000. E ele deu, né, a densidade relativa tanto do fluido A como do fluido B. Deu a densidade relativa. Está aqui, a densidade relativa do fluido A, 0,75. A densidade relativa do fluido B, 1,2. Como é que a gente converte para a densidade absoluta? É só multiplicar pela densidade de referência. Densidade de referência. No caso aqui, se a gente está trabalhando com líquidos, a densidade de referência é 1000. Então, a densidade absoluta do fluido A vai ser 0,75 vezes 1000, que vai dar 750. E do fluido B é 1,2 vezes 1000, que vai dar 1.200 kg por metro cúbico. Muito bem, então vamos começar então determinando a pressão no ponto 1. Então, por quê? Porque a gente conhece a pressão aqui na atmosfera, né? Aqui na superfície, que é a pressão atmosférica. A gente vai trabalhar nesse problema com pressão relativa, tá, pessoal? Então, todos os resultados aqui vão estar na escala de pressão relativa, tá? Bom, se a gente adotasse a escala de pressão absoluta, então a pressão atmosférica teria que ser considerada aqui para o cálculo da pressão em 1. Tá? Mas no caso aqui eu vou trabalhar com pressão com a escala de pressão relativa, e é importante que vocês destaquem isso na resolução do problema. Vou adotar a escala relativa de pressão. Então, todos esses valores aqui, a gente já sabe que vão estar descontados da pressão atmosférica. Então, na escala relativa de pressão, a pressão no ponto 1 é dado, então, só por essa altura de coluna de fluido, né, entre 0 e 1.
No caso aqui vai ser o ρ do fluido B, tá? O fluido é o fluido B. A gravidade vezes a altura. Essa altura aqui são 36 polegadas. 36 polegadas convertendo para metro. Tá aqui as conversões aqui do lado, viu, pessoal? Para a gente se guiar. 36 polegadas convertendo aqui vai dar 0,91 metros. Beleza, então aplico aqui a 0,91. Então a pressão no ponto 1 vai ser a densidade absoluta do fluido B, que é 1.200, a gravidade 9,8 e a distância entre 0 e 1, que é 0,91. Então, a pressão em 1, a pressão relativa, né? 10.753 Pascal. Vamos continuar agora, vamos continuar com a aplicação da equação fundamental, né? Entre 1 e 2 agora. Entre 1 e 2, o que é que vai acontecer? Ó? Olha só, como o ponto 1 está mais baixo do que o ponto 2, o P1 ele vai na frente, aqui vai à esquerda, a pressão é maior. Então, P1 é igual a P2 mais ρB, né? Entre 1 e 2 o fluido é o B, então ρB, G, vezes a altura entre 1 e 2. Que altura é essa? Vamos ver aqui, ó. Essa altura aqui é de 15 polegadas. 15 polegadas equivale a 0,381 metros. Substituindo aqui, eu vou ter, então, que a pressão em 1, a gente determinou aqui, ó, anteriormente, a pressão em 1, 10.753, é igual à pressão 2, que eu não sei ainda quem é, mais a densidade do fluido B, 1.200, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 vezes 0,381. Então, a pressão em B, pressão em 2, desculpa, a pressão em 2 vai ser 6.272. Observem, né, que a pressão em 2 foi menor do que a pressão em 1, um pouquinho menor, porque o ponto 2 está mais acima. Então, era esperado realmente, né, que esse valor aqui de 6.000, né, fosse menor do que o valor aqui na pressão em 1, que é de 10.000. Então, tá, estamos no caminho certo. Agora, vamos aplicar a equação entre 2 e 3. 2 e 3. Vamos ver aqui, ó, entre 2 e 3, o 2 está mais abaixo, então a pressão em 2 é mais alta. Então, P2 é igual a P3 mais... Que fluido está entre 2 e 3? É o fluido A, o líquido A. Então, ρA, G, e a distância entre 2 e 3, 10 polegadas. 10 polegadas equivale a 0,254 metros. Então, substituindo, a gente pode, então, determinar a pressão em 3. Quem é a pressão em 3? Então, vai ser a pressão em 2 aqui, ó, que eu determinei nesse passo anterior, 6.272, igual a pressão em 3 mais densidade do fluido A, densidade absoluta, né? 750. Opa, tá errado aqui, é 750, viu? 750 tem um zero, mas tá, o cálculo deve estar correto. Então, 750, 9,8 vezes 9,8 vezes 0,254. Então, a gente tira aqui que a pressão em 3 vai ser 4.000. Depois vocês fazem a conta aqui, mas acredito que está certo lá, que eu calculei no Excel, né? Aqui está digitado errado, mas o cálculo foi no Excel. Você observa aqui que a pressão em 3 é um pouquinho inferior do que a pressão em 2. Pressão em 2, 6.000, e a pressão em 3, que está mais acima do que o ponto 2, 4.405. Muito bem. Agora, em 4, a pressão em 4, a gente pode determinar sabendo que o 4 está no mesmo plano horizontal do ponto 3, e que o líquido aqui, ó, entre 3 e 4 é o mesmo, né, o líquido A. Então, a pressão em 4 é igual à pressão em 3, que é igual a 4.405. E para fechar, aqui, a pressão em 5, né, já é outro fluido aqui, eu já tenho o fluido A, a água, né, já tenho a água aqui entre 4 e 5. Então, a pressão em 5, que está mais abaixo, é igual a pressão em 4 mais a densidade absoluta da água, G, vezes a distância entre 4 e 5, a distância vertical entre 4 e 5. Entre 4 e 5 eu tenho que é de 10 polegadas mais 5, 15. 15 polegadas, 0,381 metros. E aí a pressão em 5 vai ser a pressão em 4, que eu calculei no passo anterior, mais a densidade absoluta da água, 998, vezes a gravidade, 9,8 vezes 0,381. Ou seja, a pressão em 5, 8.000, pressão maior, né, do que em 4, né? Está mais abaixo.
8.132 pascal. E a pressão em P, que está na mesma linha horizontal em 5, é igual à pressão em 5. A pressão em P também é 8.132 pascal, tá? Então, um exercício muito simples, né? É um exercício de manometria que vocês precisam fazer bastante, né? Nessa semana, né? Eu recomendo fazer bastante exercícios de manometria. Sempre, né? Aplicando essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, saindo do ponto conhecido e indo para o ponto onde vocês querem determinar a pressão e fazendo sempre, né, delimitando esses pontos, né, ao longo desse caminho do ponto conhecido até o ponto onde vocês querem determinar a pressão. Tá? Então, é só um exercício, mas tem vários outros na lista, tem vários também em outros livros aí que vocês podem pegar para exercitar e treinar e consolidar esse conhecimento referente ao conteúdo que a gente viu na semana passada. Bom, é basicamente isso que eu tinha para mostrar. Eu queria abrir agora, né, para questões, se vocês tiverem perguntas, dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Olha que beleza, ninguém tem dúvida. Ninguém quer falar nada? Eu tenho um professor. Oi, Vivian, pode falar. Nesse exemplo que o senhor deu agora, o recipiente ele está aberto, não é isso? Aqui, esse reservatório está aberto aqui à esquerda, né? Está em contato com a atmosfera. Está assim. Agora, essa tubulação é toda fechada, né? Então, esse recipiente aqui é em P. Esse reservatório mesmo que eu estou perguntando. Ah, sim, o reservatório está aberto. A pressão atmosférica é realmente 1000? Não, deixa eu voltar aqui. Isso. Olha só, a pressão no ponto 1, certo? A pressão relativa, estou trabalhando, né? Pressão relativa, no caso, quando a gente trabalha com escala de pressão relativa, a pressão atmosférica ela é 0, certo? Ela é 0. E aí eu só vou ter a pressão devido ao líquido, né? A altura do líquido aqui, ó. Então, a pressão em 1 vai ser ρB, G vezes a altura entre a superfície e o ponto 1, no caso 36 polegadas, que é 0,91. Tá? Então, a pressão atmosférica aqui, ela não entrou no problema, porque a gente está trabalhando com escala relativa de pressão. Se você fosse considerar a escala absoluta de pressão, aí ia ter mais aqui, ó, mais a pressão atmosférica. Certo? Ia ter aqui em P1, né? Ia ter esse termo, mais a pressão atmosférica, e a pressão atmosférica é tabelado, né? Depende do local, mas na literatura a gente pode pegar 10.305, né? Pascal. Tá bom? Tá, obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, é extremamente simples. A questão é essa, né? Provavelmente vocês não têm dúvida, porque realmente é muito simples essa parte. Vai complicar um pouquinho, né, com a parte do conteúdo dessa semana que vocês estão vendo agora, né, que é a parte de qual a força exercida por líquidos em superfícies planas de curvas. E aí eu peço que vocês assistam bastante, né, essas aulas e se preparem. E semana que vem a gente vai fazer uma revisão com também resolução de exercícios dessa parte. Tá? Então, era isso. Então, até semana que vem. Desejo a todos uma ótima semana e até lá, então. Tchau, pessoal. Um abraço.